cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua igreja. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, irmão, no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 16, Almeida Revista Corrigida. Amém, irmãos? Para facilitar a compreensão da igreja. Almeida Revista Corrigida. Êxodo, capítulo 2, versículo 16. Eu aproveito o ensejo do espaço entre que você está procurando a palavra para falarmos que hoje teremos uma certa brevidade diante do que tem acontecido aqui na região de Jacarepaguá, amém, irmãos? Então, peço que os irmãos estejam bastante atentos às suas oportunidades, para que nós venhamos adorar o Senhor, cultuar aquele que é digno e estarmos também nos seguindo em segurança para nossas casas, amém? Êxodo capítulo 2, versículo 16, diz assim: Ora, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai. 17. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as, e abeberrou-lhes o rebanho. 18. E vinda elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberrou o rebanho. E disse-lhe suas filhas: E onde está ele? Porque deixaste o homem, chamai-o para que coma pão. Próximo versículo. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha, Zípora, o qual teve um filho, e lhe chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto, o Senhor nos trouxe a nossa meditação para explorarmos um pouco da trajetória de Moisés, porque Moisés foi parar naquele deserto por conta de uma atitude que ele tomara para poder então defender os próprios hebreus, e os hebreus não reconheceram a atitude que ele teve. E quando ele estava num período, num momento difícil da sua vida, ele teve uma nova oportunidade, e ele tomou a mesma atitude, e aquela atitude foi reconhecida, aquela atitude foi recompensada. E esse é o nosso Deus. Se você, um momento da sua vida, tentou ajudar, tentou fazer, fez de alguma forma, até que errônea, e teve prejuízos com respeito a isso, o Senhor vai te conferir uma nova oportunidade, amém? O Senhor vai te conferir algo onde as suas atitudes, o seu intento vai ser reconhecido, e você vai ser recompensado por isso, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar, e que Deus possa te conferir a chance, a oportunidade, a vez, e em nome de Jesus vamos louvar o Senhor, amém? O Ministério de Louvor com a oportunidade, em nome de Jesus. Paz do Senhor, amém? É um prazer imenso estar neste lugar, é um prazer poder adorar ao nome do Senhor, amém? Que você tenha prazer, alegria, felicidade em adorar ao nome do Senhor. Amém? O meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu
Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção.
tua presença. Então a tua presença vai junto comigo e chegue junto. Chegue primeiro que eu. Chegue antes de mim. Chegue antes de mim. Manifesta a sua glória. Tamanha a sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha a sua glória sobre nós. Agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Agradecido ao nome do Senhor. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Que a presença do Senhor e a glória dele apareça sobre nós, assim como apareceu com Moisés, amém, irmãos? Lembra da sarça ardente? Aleluia. Lembra daquele fogo, daquela chama? Aleluia. Lembra daquela ardência na alma? E depois, Deus passou, aleluia, bem pertinho de Moisés. Que essa mesma presença, essa mesma ternura, este mesmo fogo estejam cada vez mais presentes na nossa vida, na nossa alma, amém? Gostaria de pedir quero dar uma oportunidade ao nosso irmão Cássio, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco estaremos orando, amém? Vamos adorando, exaltando ao nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Mais uma vez diante de vocês aqui para uma oportunidade. Eu queria ler um trechinho em Colossenses 3, Almeida, versículo 1, 2 até o 5. Eu trouxe o telefone, que a minha Bíblia é muito moderna, para poder acompanhar. Vamos ler. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Ou também leu 6, por quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, o tempo é curto e a gente tem falado de coisas que Deus tem colocado nos nossos corações. Jesus Cristo está com a gente, Ele vive em nós e nós nele. Nos esforçamos para isso todo dia. E
creio que o Senhor fala com cada um de nós. E nós devemos externar, porque eu tive uma oportunidade de falar que eu venho aqui para aprender, não só com as ministrações, mas por aquilo que Deus usa cada um dos irmãos para me passar. A cada momento que converso e convivo, eu tenho uma novidade, eu tenho alegrias de estar com vocês, né? Parece uma coisa incrível para eu me maravilhar, porque como eu corri de estar na igreja, e hoje vivo na igreja. A palavra de Deus fala que para a gente buscar o Senhor enquanto a gente pode encontrar. E vocês bem sabem que eu não posso estar aqui sempre com vocês por causa do meu trabalho, mas sempre que posso estou aqui. Mas isso tem me levado a conhecer outras igrejas, outros pastores, e esse rol de irmãos conhecidos, porque o que eu não conheço é muito maior, tem crescido. E o ambiente familiar nas igrejas é o mesmo daqui. Eu tenho sido muito bem recebido nessas igrejas. É uma maravilha. Mas nem tudo é notícia alegre. E hoje Deus me colocou no coração para trazer um despertar para aqui, para os irmãos. Então, conforme eu for falando e contando o que eu vim contar, se ponham como subindo o degrau da vigia. E prestem bastante atenção, irmãos, porque nós temos um inimigo que é estrategista. A Bíblia fala que ele vive ao derredor. A gente imagina isso como um cerco. Isso é estratégia de guerra, tá? E ele também sabe muito bem que separar e dividir é um meio de ganhar. Se você não pode ganhar tudo, você divide e vai comendo aos pouquinhos. E ele tem usado dessa estratégia. Tive a oportunidade de saber e ver um pastor muito triste. Eu não quero ver os meus pastores nessa igreja passando por aquele pastor passou, onde um pastor recentemente ungido mandou a filha mais nova ficar numa passagem que vinha de um lugar para outro da igreja, para que uma outra senhora, uma outra irmã, não passasse por ela antes que a mãe dela chegasse. E esse fato aconteceu antes que pudessem tomar qualquer atitude, porque não deram a entender que aconteceria. E ali essa mulher atacou a outra irmã, a ponto de arrancar sangue. Quando foram socorrer, o próprio pastor da igreja foi agredido e a esposa do pastor foi agredida. Até hoje, a igreja está abalada. Não vigiaram, porque ela já estava dando sinais de transtorno e problema. Mas a gente sempre pensa que vai remediar, vai melhorar. Aqui nessa igreja, Deus falou, um tempo atrás, o irmão Sandro, o Espírito Santo usou ele para que a gente olhasse para os irmãos e perguntar: o que você está precisando hoje? Como você está? Como vocês são preciosos, gente. Mas ainda estamos na carne, somos sensíveis aos problemas que passamos. Estamos passando uma temporada aí de pessoal em depressão, muita gente em depressão, eu conheço várias, e agora aumentou. Presbítero Jackson, a ansiedade. Na minha escola, tem professores afastados por causa da ansiedade. Nós podemos colaborar com cada um dos irmãos, prestando atenção se o irmão vai bem, dando um abraço. São 8 bilhões no mundo, mais ou menos isso. É a pesquisa que eu fiz.
e uma base de 420 evangélicos. Nós estamos numa situação qual Israel esteve agora há pouco tempo, atacado pela Líbia, pela Síria e por Gaza. E ainda assim, Deus deu vitória. Nós também temos tido vitória, mas nós precisamos continuar unidos. Satanás está dividindo, tirando gente da igreja. Acabei de falar ali no evangelismo que temos encontrado vários irmãos afastados da igreja. E, às vezes, o motivo do afastamento é um irmão da igreja. Eu peço aos irmãos que, como eu falei, vão subir para tomar a torre de vigia, para que a gente não tenha a responsabilidade de responder pelo irmão que saiu da igreja. Isso é muito sério. Eu tive a oportunidade de falar que eu estava num grupo que dava like no YouTube para irmãos que falavam mal de irmãos da igreja por isso ou por aquilo. Eu não sou mais o juiz disso. Já existe um juiz justo e capaz, poderoso. Eu não posso estar dando like, dando força, fazer alguém ganhar dinheiro para falar mal do irmão da igreja, seja por que for. Há um Espírito Santo que convence de tudo, tudo. Seja do jeito de agir, falar, vestir, tudo. O Espírito Santo é poderoso para resolver. Eu me coloco aqui na mão do Espírito Santo, para que Ele me use nessa ajuda a cada irmão. Não vamos mais deixar. Tivemos uma oportunidade, um irmão que estava na rua, ele não queria vir porque ele estava dormindo na rua e estava de short. É nesse irmão a gente tem que abraçar, não que ele se sinta destacado, ou que o olhar seja para ele diferente do que é para os outros. Aqui é lugar de acolhimento, lugar de verdade. A palavra de Deus fala, o amor não seja fingido. A gente tem que abraçar com verdade. A gente tem que dar honra aos nossos pastores, que nos abraçam como família, lembrando que tempo passado, Deus tirou o seu povo do Egito. E hoje Ele fala que nós somos família, né? Cordeiros de Cristo, e que Ele vem buscar a sua família. Como família, nos abracemos todos os dias, irmãos, porque somos preciosos, somos diamantes, papai do céu, como nós, quem é pai aqui sabe muito bem, não deve. Quem é pai, quem é que fica feliz aqui quando falam mal do seu filho? Quem se alegra? Tem alguém aqui que se alegra? Então, vocês imaginem que o Pai maior, nosso Pai do céu, não deve ficar feliz quando a gente fala mal dos irmãos. Não é isso? Então, irmãos, o que eu estou chamando vocês é para que a gente passe a viver o que está na Bíblia. Vamos conversar com os irmãos, e se for o caso, chama mais 2, né, para que a pessoa não fique palavra de um contra o outro, para exortar. Mas vamos agir com verdade, vamos falar pela frente, vamos levar a igreja a ficar forte e grande, pronta, preparada, ajustada, para quando o Senhor voltar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. É que estejamos atentos em unidade, né, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Sabemos, e aí vemos o exemplo, né, como o apóstolo Paulo batalhou por isso, para que eles tivessem unidade, como Moisés teve trabalho para poder agregar o povo. Então, que nós estejamos conforme assim diz a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, vamos entrar no período de oração. Amém? Vamos entrar agora no período de oração. Eu queria pedir em nome de Jesus Cristo, para que nós oremos. Vamos fazer 3 orações consecutivas.
Vamos orar pela região, pelo bairro. Eu queria pedir ao presbítero Jacques que fizesse essa oração em nome de Jesus. Bem, irmão, se você quiser e estiver disponível, se coloque de pé, tá bom, irmão? Porque a oração do justo pode muito ser efeitos e tem orações que tem que ser feitas com maior disposição possível, amém? Presbítero Jacques. Amém, meus irmãos, vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, neste momento, Pai, de oração que aqui estamos, meu Senhor, queremos entregar a região de Jacarepaguá em Tuas mãos, meu Senhor. Sabemos, meu Senhor, que tudo está no Teu controle, Pai. Mas bem sabemos também, meu Senhor, que o inimigo de nossas almas, Pai, tenta ferozmente, meu Senhor, atingir certa região, Pai. Pois saímos, meu Senhor, nesse momento de uma campanha, meu Senhor, onde uma região era assolada, Pai. E aqui, meu Senhor, a gente vê neste momento Jacarepaguá, Pai, sendo, meu Senhor, assolada pelo inimigo, Pai, que está querendo tragar vidas, meu Senhor. Mas há poder no sangue de Jesus, Pai. Há poder no Teu sangue, Pai. E no Teu sangue há poder, e nós cremos, meu Senhor, que este poder, Pai, pode estar alcançando, meu Senhor, cada viela, Pai, cada bairro, meu Senhor da glória, cada rua, Pai, cada morro, meu Senhor, porque nós cremos, meu Senhor, onde a nossa voz não vai, Pai, a Tua presença já chegou naquele lugar, Pai, e nós te pedimos, meu Senhor da glória, que o Senhor, meu Deus, com a Tua infinita misericórdia, Pai, porque bem sabemos, meu Senhor, que somos falhos, pecadores, nós não merecemos a Tua graça, Pai, mas aqui estamos, meu Senhor, como servo lhe pedindo, meu Senhor, dar um basta, Pai, dar um basta, meu Senhor da glória, dar um basta, meu Senhor, em tudo que vem acontecendo nessa região, em tudo que vem acontecendo, Pai, neste estado, meu Senhor da glória, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço, Pai, toma o Teu povo, Pai, que está, meu Senhor da glória, numa comunidade, meu Senhor, e não pôde vir, meu Senhor, por causa, meu Senhor, que há uma intervenção ali, Pai, mas eu te peço, meu Senhor da glória, que a Tua mão potente e poderosa, Pai, venha estar cobrindo o Teu povo, Pai, e protegendo, meu Senhor, todo aquele, meu Senhor da glória, que se encontra naquela região, Pai. Ah, Deus bendito e Deus amado, vai de encontro a cada um deles, meu Senhor, vai acalmando os corações, Pai, porque o Senhor tem o controle de tudo, Pai, e nós cremos, meu Senhor da glória, que neste momento em que aqui estamos, Pai, o Senhor está indo lá, Pai, o Senhor está indo em lares, o Senhor está indo na região, o Senhor está indo, meu Senhor da glória, naquela boca de fumo, meu Senhor, e está dando basta nesta noite, Pai, em tudo que vem sendo acontecido, Pai. Oh, Jesus, o Rio de Janeiro é do Senhor, Pai. O estado do Rio de Janeiro é do Senhor, Pai. Jacarepaguá é do Senhor, Pai. Nós cremos, meu Senhor da glória, o bairro do Tanque é do Senhor, Pai. Pexícia é do Senhor, Pai. Taquara é do Senhor, meu Deus. Curicica é do Senhor, meu Pai. Praça Seca é do Senhor, meu Pai. Nós cremos, meu Senhor da glória, que o Senhor, meu Deus, está intervindo, meu Pai, e acalmando toda a tempestade, Pai, que se levantou nestas regiões, Pai. Nós cremos, meu Senhor da glória, porque o Senhor, Pai, é quem nos garante a vitória, Pai, e nós já te agradecemos, crendo na vitória do Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos continuar orando, irmãos. Quero pedir ao presbítero Carlos que ore pelas famílias e contra o espírito de adultério, amém? Onde a oração há poder, amém, irmãos? Paz do Senhor para a igreja, amém?
Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar pelas nossas famílias. Eu sei que todo mundo aqui tem uma causa, né? Todo mundo aqui tem um propósito com a sua família. Tem clamado, tem buscado. Vai aí colocando já a tua família diante de Deus. Que a tua família, ela vai ser alcançada. Para aqueles que têm buscado em relação a isso. Tua família não está aqui ainda, mas vai estar. A palavra de Deus diz que o justo, ele vive da fé, né? E através da fé a gente sabe, né? Que o Senhor alcança. E a tua voz é uma voz modificadora. É a tua voz que Deus quer usar para alcançar a tua família. Amém? Então vamos ficar ligados em oração sobre a nossa família primeiramente. Senhor, nós louvamos a Ti, Deus, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, ó Deus. Como de costume nós sabemos, ó Deus, que a oração do justo, ó Pai, ela pode ir muito em seus efeitos, Deus. Não há nada que o Senhor não possa operar, Deus. Não há porta que o Senhor não possa abrir, Deus. Não há nada que possa impedir, Deus, o poder da oração, Deus. A Tua igreja está aqui, Deus, e a Tua palavra nos garante isso, ó Deus. Onde tiver 2 ou 3 ali, ó Pai, reunido em Teu nome, Deus, Tu se faz presente, Deus. Então sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito está aqui, Deus. Está sondando os corações, Deus. Está indo lá, ó Pai, nas casas, nas famílias, ó Deus, nas orações que Teu povo tem feito, ó Deus, neste lugar, Deus, tem feito também no secreto ali, ó Pai, no seu quarto, no seu íntimo, ó Deus, tem derramado lágrimas, ó Deus, tem colocado propósito diante de Ti, ó Deus, seja irmão, seja mãe, seja pai, ó Deus, seja um sobrinho, seja quem for, Deus, o Senhor não faz acepção de pessoa, Deus, assim como Tu trouxe o Teu povo até aqui, Tu resgatou com mão forte, ó Deus, assim vai ser também, ó Pai, na família de cada um aqui, Deus, e na família, ó Pai, dos 4 cantos da terra, ó Deus, porque há poder no Teu nome, Deus, o Teu sangue, ó Deus, não tem limite, Jesus, o Teu sangue cobre toda a terra, ó Deus, e o Teu sangue garante, ó Deus, a vitória e o clamor da Tua igreja, ó Pai, assim nós oramos a Ti, Deus, e crendo, ó Deus, que nada, ó Pai, nem ninguém, ó Deus, irá interferir na família, ó Deus, nenhum espírito, ó Deus, das trevas, ó Deus, nenhuma obra, ó Pai, maligna, ó Deus, irá impedir, Deus, e nós repreendemos também, Deus, todo espírito de separação, Deus. Oh, Senhor, toda a carta de divórcio, ó Deus, que não provém de Ti, ó Deus, mas provém de corações duros, como diz a Tua palavra, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti, Deus, que neste lugar, Deus, nós vamos continuar clamando, Deus, porque o Senhor, ó Deus, lá, ó Pai, no princípio criou a família, ó Deus, e o Senhor declarou, ó Deus, que 2 subiriam, ó Deus, mas somente um, ó Deus, iria prevalecer, Deus, e assim é, ó Pai, na vida de cada um aqui, Deus. Continua preservando os casamentos dos Teus filhos, Deus. Senhor, dá mais amor, ó Pai, dá mais intimidade, ó Deus, que nada nem ninguém venha interferir, ó Pai, nos relacionamentos da Tua casa, Deus. Somente o Teu Espírito venha ter liberdade para atuar, Deus, e repreender, ó Pai, todo o mal sobre as famílias, ó Deus. Assim nós oramos a Ti, ó Pai, crendo na vitória, ó Pai, da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós temos visto alguns noticiários, né, quem está acompanhando tem visto que tem decorrido aí sobre a nossa nação, amém? Sabemos que Deus, Ele tem o controle de tudo, mas não podemos deixar de fazer a nossa parte, que é orar. Orar e seguir a orientação de Deus, amém? Eu queria pedir ao nosso pastor Francisco que fizesse a oração pelo Brasil, amém, pastor? Oremos pela nossa nação, irmãos. Oremos pela nossa nação, entreguemos nossa nação na mão do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso para reverter todo o quadro, ou se o Senhor permitir que nós passemos algum quadro adverso, Ele é poderoso para sustentar a sua igreja, amém? Glórias a Deus. E eu estava aqui sentado, né? E o Senhor falava muito ao meu coração concernente àquela passagem lá de Efésios. É tempo da igreja clamar. Amados,
Vamos se pôr de pé. E eu estou falando da igreja clamar, não é somente aqui nesse lugar. Porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Deus ele tem o controle de tudo, mas a Bíblia nos exorta para nós clamar. E é hora de clamar. É hora de se achegar mais e mais aos pés de Jesus, para que Ele possa nos dar livramento, para que Ele possa nos proteger, guardar a nossa casa, guardar a nossa família, guardar a nossa saída e a nossa volta. Amados, não vamos perder tempo. Amém, queridos? Então vamos clamar. Deus Altíssimo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus, a Tua palavra nos relata que toda autoridade foi constituída por Ti, ó Deus. Senhor, mas neste momento, estamos, ó Deus, enfrentando grandes batalhas, grandes guerras. Senhor Deus, com muitas dúvidas, muitos questionamentos, mesmo sabendo, ó Deus, que nada sai do Seu controle. Meu Deus, a Tua palavra nos relata que o culpado, o Senhor não terá e não tem por inocente. Senhor Deus, que todos esses que assumiram, que tomaram posse como autoridade, Senhor Deus, como governantes, Senhor da nação, do país, do Brasil, do Rio de Janeiro, de todas as capitais, Senhor Deus, o Senhor tem o conhecimento de tudo, ó Pai. Senhor, o único papel como igreja, como cristão, Senhor, é orar, é clamar a Ti, pedir socorro a Ti, ó Deus, porque bem sabemos, Senhor, que quando o homem falha, nós temos a quem, Senhor, recorrer, Pai. E nesse momento, Senhor, dependente como estão os governantes, dependente, ó Deus, como está essa nação, mas nós cremos no poder da oração, nós cremos que nós servimos um Deus vivo, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que está, Senhor da glória, patente, meu Senhor da glória, tudo o que está acontecendo. Meu Deus, a Tua palavra nos relata que os Teus olhos estão sobre os quatro cantos da terra, e principalmente, Senhor, sobre a vida desses que receberam, ó Deus, ordem para governar, Pai. Meu Deus, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, assim, Senhor, como Tu falas na Tua palavra, que o culpado, Senhor, não tem por inocente, Senhor. Meu Deus, todos esses, ó Pai, que ao sumir, colocar as suas mãos sobre o livro da lei, Senhor Deus, e assumir as suas responsabilidades como governantes,
Senhor, visita agora, Deus, todas as autoridades, do maior, Senhor, até o mais pequeno, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem o poder, Xarabás, Deus, o Senhor tem o poder de tratar, de doutriná-los, corrigi-los, Senhor, com as tuas mãos de ferro, Xarabás, meu Deus, Pai, Tu tens todo o poder e toda a autoridade. Basta o Senhor decretar uma só palavra, Xarabás, meu Deus, uma palavra, meu Deus, tudo está nas tuas mãos, Senhor. Toma a tua igreja da face da terra nas suas mãos, sustenta, fortalece com a força do teu poder, Senhor, para que a tua igreja não venha retroceder, para que a tua igreja, Xarabás, Senhor dos exércitos, meu Deus, venha descrer da sua palavra, das suas promessas, da sua salvação, meu Deus, em o nome de Jesus, toma essa nação nas tuas mãos, toma o Rio de Janeiro nas suas mãos, Senhor, meu Deus, faça a sua vontade, faça o seu querer, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Pai querido, mas nos ajuda, nos livra, nos protege, nos guarda, nos cobre com o sangue do teu Filho, amado Jesus Cristo, Senhor. Cobre a nossa família, os nossos filhos, Jesus. Jesus, que a tua igreja, Senhor, esteja guardado debaixo da sua potente e grandiosas mãos, meu Deus. Porque se o homem falhar, Deus, nós temos um Senhor que tem o controle de todas as coisas, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, assim oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Aleluia. Irmãos, pode se sentar. É chegar o momento das ofertas. Gostaria que o obreiro colocasse o gasofilaço aqui à frente. Em nome de Jesus. Já prepare o seu melhor. Já prepare aquilo que Deus tem tocado no seu coração. Oferte com alegria. Você que assim precisar, vai ter as maquininhas lá atrás, tá? Tem um QR Code também que está atrás das cadeiras, que você pode fazer a sua contribuição, tá bom, meu irmão? Meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, vamos contribuir com alegria na casa do Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Jesus Cristo. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém.
Sou tua noiva adornada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva adornada, te esperando para dançar. Glória a Deus. Vem orar, meu irmão, em nome de Jesus. Meu Deus. Pelas ofertas. Vem. Deus continue abençoando a todos que contribuem. Amém, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, graças te damos neste momento, Senhor. Meu Pai, por cada um, Senhor, meu Deus, que trouxeram, meu Pai, a tua oferta aqui no teu altar, Deus. Meu Pai, abençoe, meu Pai, multiplica, Senhor, meu Deus, o teu povo, Senhor, meu Deus. Abre essas portas, Deus, meu Pai, porque o teu Deus que abre portas não tem porta, Deus. Para aqueles que não puderam, meu Pai, te ofertar, meu Senhor, meu Pai. Meu Deus amado, Pai querido, meu Pai, abençoe esses, meu Pai, que estão também na rede social, Senhor. Estes que, meu Pai, que estão fazendo, meu Pai, aleluia, dando, meu Pai, o teu dízimo, a tua oferta, meu Pai, pelo Pix, meu Deus, meu Pai, pela rede social. Abençoe também teu lar, meu Pai, derrama a tua bênção, meu Pai, sobre o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai. Porque, meu Pai, tu é o único Deus que contamos, meu Pai, contigo, Senhor. Porque se tu não for conosco, meu Pai, o que será do teu povo? O que será da tua igreja? O que será, meu Pai? Então entregamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor, meu Pai. E cremos, meu Pai, que nós buscando no teu reino a tua justiça, meu Pai, sabemos que as demais coisas, Deus, serão acrescentadas em nossas vidas, Senhor, meu Pai. Por isso, assim, eu te agradeço. E, meu Pai, por tudo que tens feito e o que vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Bem, em nome de Jesus Cristo. Também quem não teve condições de contribuir, você também, que Deus possa abençoar e Deus vai dar condições. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria de chamar a nossa irmã Juliana para estar trazendo a mensagem. Já trabalhou muito hoje, vai trabalhar ainda mais no finalzinho. Queria chamar o nosso irmão Luiz Felipe para poder orar pela mensagem, pela mensageira. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Coloque de pé, no momento da palavra. Pedimos total atenção e reverência. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer nessa casa, meu Pai. Nós saímos da nossa casa para vir aqui, para buscar mais de Ti, meu Pai. Então, que o Senhor possa receber toda a adoração, meu Pai. Tudo que está fazendo aqui, todo evento, meu Pai, que está acontecendo aqui é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti, meu Pai. E que o Senhor possa tocar em nossos corações através da Tua palavra, meu Pai, que vai ser ministrada nesse momento, meu Pai. Vai com a sua serva, meu Pai, e abençoe, meu Pai. E toma, meu Pai, a vida de cada um. A oração que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor para a igreja, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 34.
Salmo 34, o versículo 5, mais especificamente. Diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Versículo 8: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O 9: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Pode se assentar. Amém? Essa palavra é um salmo de Davi. É muito simples, muitas vezes a gente já ouviu esse versículo, principalmente o 5, que fala para nós estarmos olhando para Ele e estaremos radiantes. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa passagem é a palavra olhar. Porque aqui Davi, ele não estava falando quando ele estava vendo tudo bem. No começo, logo abaixo do título Salmo 34, diz assim: de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Ele não estava dizendo que ele estava radiante de alegria e de felicidade porque ele tinha acabado de receber uma bênção. Mas ele estava falando de um modo diferente. Ele estava falando quando muitos pensavam que ele deveria estar triste, que ele deveria estar temeroso, porque ele tinha sido expulso de um lugar. Mas aqui está dizendo: os que olham para ele estão radiantes de alegria. E esse olhar aqui é o que chama a atenção, porque fiquei me perguntando, para onde a gente tem olhado? Será que quando as coisas acontecem, sejam boas, ruins, a gente só está olhando as situações que estão acontecendo? A nossa visão está sendo tão limitada que a gente só consegue olhar aquilo que está diante dos nossos olhos? A gente só consegue, às vezes, ver uma dificuldade quando ela chega, porque ela se apresenta. E aí, às vezes, os nossos olhos estão como a visão de um cavalo que usa uma viseira específica que ele só pode olhar para frente. Ele não consegue ter a dimensão daquilo que está ao redor. Às vezes, nós estamos assim. Mas Davi, ele está nos ensinando algo aqui. Ele não está dizendo: olhem para o Senhor quando todas as coisas estiverem boas. Olhem para o Senhor só quando você receber a vitória. Então, olhe para o Senhor. Ou contemple a mão boa e poderosa do Senhor, porque Ele entregou a vitória nas minhas mãos. Não está dizendo isso. No versículo 8 está dizendo assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Ele estava fugindo, mas ele estava dizendo: provem e vejam como o Senhor é bom. O sentimento de alguém que é expulso de um lugar de conforto não é de provar e se deliciar naquilo que diz a palavra de Deus, dizendo que o Senhor é bom. Ao contrário. Muitas vezes, quando nós estamos saindo de um lugar confortável para uma zona de guerra ou para uma zona de dificuldade, nós olhamos e pensamos: Senhor, mas o Senhor era bom. O Senhor era bom. Às vezes, nossos olhos ou os nossos pensamentos se tornam assim: o Senhor era bom quando estava tudo bem, mas agora que está difícil alguma situação, o Senhor já não está sendo tão bom. Não, mas a palavra aqui diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. A pessoa que se refugia é a pessoa que sabe aonde ela vai se esconder de maneira segura, quando nem tudo for bom.
mas ela sabe que o esconderijo nela no Senhor é tão bom que aí ela consegue provar e ver diante da dificuldade: Senhor, eu estou segura. Tem muitas coisas acontecendo, mas a minha vida está segura no Senhor. Tem muitas coisas externas ou até internas acontecendo, mas a minha vida está segura no Senhor, porque eu me refugio nele. E essa palavra me chamou muita atenção, porque existem características que às vezes o nosso olhar vai dizer muito a respeito de como a gente se sente ou como a gente se vê diante das circunstâncias e diante de Deus. Aqui diz assim: características de quem tem os olhos fixos no Senhor. Desse mesmo versículo, alegre, porque está dizendo que ele não está chorando triste. Ele não se escondeu numa caverna ou com medo e está ali se lamentando ou murmurando. Aqui está dizendo que ele está radiante de alegria. Então, quem se refugia e tem os olhos fixos no Senhor, ainda que aconteçam muitas coisas, é uma pessoa que vai ter alegria. Porque não é uma alegria que é do mundo, é uma alegria que o Senhor imprime em nós, porque nós estamos seguros nele. Então, essa pessoa pode ter alegria, essa pessoa ela está se sentindo segura. Se você olhar o Salmo 34 mais para frente, no versículo 15, vai dizer assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Mas os olhos do Senhor voltam-se para quem? Para os justos. Quem são os justos? Somos eu e você, justificados pelo Senhor. Só que muitas vezes nós olhamos as coisas, as situações acontecendo e nós pensamos: o Senhor não está se manifestando com bondade. Ou então os meus olhos estão tão fechados e travados que eu não consigo contemplar ali na frente a bondade de Deus que vai se manifestar no mundo físico. Porque ela vai chegar. A vida do crente não é só luta. É luta, mas também tem vitória. Tem circunstâncias difíceis, mas também tem bênçãos. Senão nós não suportaríamos. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Cada manhã. Cada vez que a gente acorda, a misericórdia do Senhor está se renovando. Só que muitas vezes a gente está muito no automático. Acordei, levantei, me arrumei, vou trabalhar, tenho que fazer um monte de coisa, cuidar de casa, cuidar da família. Tantas coisas que a gente se esquece que a misericórdia do Senhor pela manhã nos visitou. Mas ela chegou. Então Ele é bom. Então de manhã, quando a misericórdia do Senhor se manifestar, provem e vejam a bondade do Senhor. Provem e vejam que o Senhor é bom, como diz aqui o salmista. E diz assim: Ele, que coisa linda, que os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Não existe nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. Mas os seus ouvidos também não estão tampados, como de alguém que não consegue ouvir ou que não deseja ouvir aquilo que o seu povo está clamando em socorro, seja no coração, ou no pensamento, ou em palavras. Os ouvidos do Senhor não são como os nossos ouvidos humanos, que a gente escuta o que dizem para nós, que a gente escuta aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nem a visão do Senhor é como a nossa, que consegue perceber, às vezes, a necessidade de alguém pelo rosto. Mas a visão do Senhor vai além, ela percebe aquilo que os nossos olhos não veem, aquilo que a nossa boca não declara, aquilo que nós não temos coragem de manifestar entre nós. E isso ainda é a bondade do Senhor. Isso ainda é o Senhor sendo bom. Porque as nossas atitudes nem sempre são daqueles que se comportam como justos. Aqui está dizendo que Ele atenta-se para os justos, mas às vezes as nossas atitudes não condiz com aquilo que o Senhor nos comprou para ser. Mas ainda assim o Senhor está olhando de misericórdia. Isso quer dizer o quê? Ainda quando a gente erra, ou quando a gente
sabe que é errado e a gente vai lá e faz. A misericórdia do Senhor não se retira porque a gente errou. A misericórdia do Senhor se manifesta ainda nos dando mais uma chance. Pode se consertar ainda. Ainda tem tempo. Porque se o Senhor fosse um Senhor, como muitos pensam por aí, extremamente vingativo, como muitas vezes nós somos, errou, ia ser fulminado, acabou, não tem mais chance. Porque ele já pagou o preço na cruz e o preço foi muito alto. E quem disse que ele não poderia fazer? Poderia, mas ele é longânimo em irar-se. Quer dizer que até a ira do Senhor chegar, a misericórdia dele já se estendeu há muito tempo. Já se manifestou, então cada vez que a misericórdia do Senhor se manifesta, é uma chance que Ele está nos dando. É uma chance que Ele está nos dando para nós consertarmos a nossa visão, para nós fixarmos os nossos olhos nele e não nos distrairmos com as coisas que nós estamos vendo aqui. Vou te fazer uma pergunta. O que você tem visto durante as dificuldades? O que você tem visto? Não precisa responder. Você está vendo como quem está do seu lado passa pela dificuldade e ganha vitória primeiro do que você ou do que eu? Ou você está vendo a situação, os seus sentimentos, o seu pensamento naquele momento, ou você consegue ver com os olhos espirituais aquilo que o Senhor pode liberar através daquela dificuldade? O que você tem visto diante das dificuldades? Convido você, se quiser, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Porque tem alguém que passou uma dificuldade muito estreita. E esse alguém é conhecido meu e seu. Atos, capítulo 7, versículo 55. O título vai dizer assim: o apedrejamento de Estevão. 55 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Não sei se você entendeu o que diz aqui. O título é muito claro, dizendo que ele estava sendo apedrejado. Ele não estava sendo caluniado, ele não estava passando fome naquele momento, ele não estava passando um insulto, talvez, uma dor mínima. Ele estava sendo apedrejado. Só que quando ele estava sendo apedrejado, a visão dele não foi para olhar para quem estava ao redor e desejar no seu coração o mal para eles. Ou desejar talvez o senso de justiça. Senhor, eu estou sendo apedrejado porque eu estou pregando a sua palavra. Então, Senhor, que eles sofram o mesmo ou mais do que eu. Não foi isso. Aqui está dizendo que, cheio do Espírito Santo, ele levantou os seus olhos para o céu. Ele podia estar olhando a própria dor dele, mas ele levantou os seus olhos para o céu. E o que ele viu? A glória de Deus. Ele viu os céus abertos, o Filho do Homem. Ele não viu qualquer pessoa. Ele viu o que muitos profetas morreram pedindo para ver e nunca contemplaram. Os céus abertos. Você sabe o que é isso? Eu nunca contemplei céus abertos, mas se eu pudesse ver. A nossa imaginação começa a ir, porque a gente começa a ler e a gente começa a imaginar como é. Mas você vê um negócio diferente. Você vê uma experiência única. Ninguém vai ter a mesma visão que você teve na mesma intensidade. Não vai. Muitas vezes vai ver, mas não vai discernir o que está vendo. Só que ele discerniu o que ele via. Porque no 59 diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu.
ele viu o céu aberto, ele compreendeu o que era a glória de Deus, e quando ele compreendeu aquilo, impactou tanto a vida dele, que ele pediu: Senhor, não considera eles como culpados, não. Eles não contemplaram o que eu contemplei a glória de Deus. Eu sei para onde vai o meu espírito, então, Senhor, recebe o meu espírito aí contigo, Pai. Porque eu desejo que eles sejam perdoados, para que um dia eles contemplem a visão que eu vi, o céu aberto. Tem que estar muito no Espírito para desejar isso. Tem que estar muito no Espírito de Deus para pedir isso para alguém que está te apedrejando e está doendo. Tem que estar muito cheio do Espírito de Deus. Se a gente tiver só uma gotinha do Espírito que estava santo sobre a vida de Estevão, a gente age diferente em muita coisa. Glória seja dada ao nome do Senhor por causa disso. Ele viu os céus abertos na dificuldade. Eu quero ver os céus abertos. Você quer ver esse céu? Você deseja contemplar esse céu? A palavra de Deus diz que naquele grande dia vai ser revelado muita coisa, e nós veremos muitas coisas. A nossa mente humana não consegue discernir hoje, compreender hoje a grandiosidade daquilo que a gente vai ver naquele grande dia. Mas é só para quem tiver como Estevão, agiu como justo aqui. Agiu como justo aqui. Discerniu, não alterou a sua visão por aquilo que ele estava sofrendo, mas ele deu exemplo e virou um mártir para a igreja. Eu não sei o que você pensa a respeito de algumas pessoas que tiveram algumas visões, mas eu penso que coisa maravilhosa. Porque Estevão viu os céus abertos, João contemplou grandes coisas, coisas futuras que ele não sabia nem descrever com as palavras que nós conhecemos hoje. E a sua visão não foi limitada por causa disso. Além de contemplar, ele ainda escreveu: senta e escreve o que eu vou te mostrar. Para que eu e você começássemos a desejar, mesmo não tendo a visão de como é. Desejar contemplar como é o céu. E por que que isso tem a ver com a visão que nós temos? Por que que isso tem a ver com os nossos olhos? Porque a palavra do Senhor vai dizer que os nossos olhos são a candeia do corpo. Lá no livro de Mateus 6 vai dizer que os nossos olhos são como a candeia do corpo. E vai dizer além disso, Mateus 6, 22. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Esse aqui era Estevão. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está em você, que está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas são. O que ele está dizendo aqui? Se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai ser contaminado. E isso aqui me fez lembrar de uma pessoa. Me fez lembrar da mulher de Ló, quando ela olhou para trás. Porque às vezes a gente olha para trás, só que no momento que ela olhou para trás, estava vendo uma destruição. Então ela não só teve o gesto de olhar para trás. Quando nós olhamos para frente ou para trás, nós estamos prestando atenção em algo. Nós estamos colocando aquele momento a nossa mente para trabalhar a favor daquela visão que nós estamos tendo. Então, quando ela olha para trás e se torna uma estátua de sal, que diz a palavra, lá em Gênesis 19, é como se ela olha para trás com saudade ou pensando num passado, só que tinha um futuro e um presente diferente para ela viver. Só que ao olhar para trás, o coração também se alinha, a mente e o coração se alinham com a visão. Então, o coração e a mente dela se alinham com a destruição que ela estava vendo. Talvez, se ela estivesse olhando para frente e discernindo o caminho que ela estaria caminhando, talvez ela não teria virado uma estátua de sal.
Só que às vezes a gente age como ela, dizendo assim: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Às vezes, ao invés da gente olhar para frente, para uma promessa que Deus nos fez, para uma palavra, ou talvez sonhar os sonhos que o Senhor está sonhando para nós, às vezes a gente está igualzinho uma mulher de Ló, olhando para trás. Eu estou preso lá naquele passado que há muito tempo eu vivi há tanto tempo, eu estou tão acostumada com aquele sentimento do passado, com aquela situação ou aquele sofrimento, que a minha visão está presa lá, eu não consigo me desgarrar daquilo que eu estou vendo lá. E as coisas estão adiante. E às vezes o futuro que o Senhor planejou está adiante e a gente não está vendo. Só que o Senhor nos convida a consertar a nossa visão. Porque quem olha para o Senhor contempla os céus abertos. Não tem como você olhar para o Senhor e ficar preso em certas coisas. Não tem como. Se ainda está preso algumas coisas dentro de mim e de você, é porque a nossa visão ainda precisa mudar. Ainda precisa ser moldada pelo Senhor. Ainda existem escamas que estão atrapalhando, atrofiando a minha e a sua visão. O que você olha é bom? Edifica o seu espírito? Te aproxima de Deus? O que os seus olhos têm visto tem alimentado mais o seu espírito ou a sua carne? Porque não é só o que você ingere, não é só o que você escuta. Os seus olhos também. Porque eles dão uma porta de acesso para todo o seu corpo. Você tem uma chance de escolher o que você pode ver. Alguns não têm essa oportunidade. Ah, Juliana, mas você está dizendo isso diante de pessoas que conseguem contemplar coisas terrenas só? E as pessoas que não conseguem ver? As pessoas que são cegas? Elas conseguem perceber tudo o que acontece ao redor delas. Se é uma pessoa que discerne aquilo que acontece ao redor de bom, não vai fazer tanta falta assim o fato dela não enxergar o mundo terreno, porque ela vai desfrutar daquilo que ela está sentindo e escolhendo tomar para si como visão. Eu posso não ver com os meus olhos terrenos, mas com os espirituais eu contemplo aquilo que a minha visão terrena ainda não foi aberta para contemplar, aquilo que a minha mão ainda não consegue tocar. E ela pode sim, e ela é feliz. Porque ela contempla coisas que muitos não contemplaram. Mistérios do Senhor que satisfazem a sua vida. E a visão que eu e você temos também gera frutos. Então ela pode sim nos fazer bem, nos trazer algo de bom, mas também ela pode sim trazer frutos que não são tão bons assim. Depende daquilo que eu estou olhando. Lá em Gênesis, capítulo 3, você não precisa abrir. No versículo 6, vai dizer sobre uma mulher que viu algo muito bom. Eva. Para você ver como que a visão pode ser boa ou ruim desde o começo dos tempos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Então, primeiro ela viu com os seus olhos, olha como é uma porta de acesso. Parecia agradável, então começou a entrar um desejo, porque aqui diz assim, ó, e além disso, desejável. Então, a partir do olhar, se tornou desejável no seu coração. E a partir desse desejo, se tornou uma realidade terrena que manifesta. Por quê? Porque ela comeu. E ela ainda dividiu. No versículo 7 ainda diz assim, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Ela viu, achou agradável, epa, é muito bom. Vou desejar esse negócio porque aos meus olhos é muito bom. Vou comer, ainda vou repartir.
Mas depois olha aí a consequência. Os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Não parece estratégia de alguém que você conhece? A estratégia de Satanás? Porque quando ele apresenta pecado, ou situações que vai nos fazer pecar, também é assim, parece muito agradável. Parece muito lindo. É muito bom. As situações nunca parecem que vão ser ruins. Nunca parece que vai gerar um fruto do pecado, porque a gente sabe que o fruto, ou seja, o salário do pecado é a morte. Só que não vem escrito assim. Pecado, uma blusa escrito pecado, uma faixa em cima, o salário morte. Não vem escrito assim. Vem algo desejável para o meu e para o seu coração. Ai, mas eu oro dia e noite e dia, eu sou muito crente. Irmão, eu sinto muito. Até os maiores, os melhores, os mais conhecidos. Todo mundo foi tentado. Se Jesus foi tentado pelo diabo, quem sou eu e você? A gente vai ser tentado. Não adianta a gente pensar que a gente é muito bom. A minha visão está muito espiritual. Estou discernindo tudo. Estou vendo anjo, estou vendo demônio. Vai ser tentado da mesma forma. E se não vigiar, cai também da mesma maneira. Porque só do fato de nós pensarmos que somos muito bons, melhores do que outros em alguma coisa, já é pecado. Porque o Senhor não nos chamou para sermos soberbos, mas humildes de coração. Mais para frente, lá no finalzinho, em 1 João, vai falar algo a respeito da visão. 1 João capítulo 2. E não é só a respeito da visão, não. Quando eles perceberam que eles estavam nus no jardim do Éden, é como se tivesse caído uma ficha. Agora eu entendo a realidade do que eu fiz. A realidade do pecado que eu cometi. Então agora eu estou discernindo a malignidade que eu pratiquei. Sei que não vai vir um resultado bom. Em 1 João 2, versículo 16, vai falar a respeito desses resultados. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A cobiça aqui em outras versões está escrito concupiscência dos olhos. Lembra que os olhos são uma porta de acesso para o nosso corpo? Aqui está dizendo, pois tudo que há no mundo. E essa cobiça aqui, que tem a ver com a nossa visão, ela vai se manifestar no mundo terreno, querendo ou não querendo, porque quanto mais nós vemos, mais o nosso interior está sendo alimentado por aquilo, porque cobiça significa desejo por aquilo que não lhe é de direito. Toda cobiça está ligada a um desejo que não deveria existir. E esse desejo é interno, então ninguém que está cobiçando alguma coisa vai dizer, eu estou cobiçando aquilo ali. Não. Se é uma coisa boa, se você está desejando uma promoção, se você está desejando uma casa, está desejando algo de bom para você ou para os outros, geralmente a gente diz, poxa, eu gostaria tanto, eu estou desejando, eu estou orando, eu estou sonhando. Mas quando é uma coisa ruim, ninguém diz que está desejando, orando, não. E também ninguém pronuncia o que é a realidade daquilo que está desejando, a cobiça. Se tornar realidade no mundo terreno. Só que com o Senhor, a gente leu que os olhos do Senhor estão voltados para nós. Então não adianta a gente dizer ou não dizer com os nossos lábios. Deus sabe com os olhos dele o que está dentro de mim e de você. Seja bom, seja ruim, seja frutos do Espírito ou sejam obras manifestas da carne por causa da cobiça. O Senhor sabe, os seus olhos vasculham a terra. E muitas vezes a gente pensa que está só vivendo, passando batido.
só passando batido. Não. Depois Jesus, Senhor, me perdoa. Mas às vezes está falando até da boca para fora, já acostumou tanto com aquele negócio ali, que às vezes, Senhor, me perdoa. E não é nem sincero. Mas os olhos do Senhor contemplam a nossa sinceridade, a nossa falta de sinceridade com Ele, com os outros. Os olhos do Senhor contemplam. E eu anotei aqui 3 coisas que têm a ver com a concupiscência dos olhos. A concupiscência é o desejo interno e egoísta de saciar a vontade de possuir algo. Seja esse algo poder ou influência. E a partir daí a gente conhece uma obra da carne muito falada, chamada inveja. Quando a gente deseja o poder ou a influência de outra pessoa. Mas a influência de que jeito? Não sei, pode ser no ministério, pode ser no trabalho, pode ser no meio das pessoas. Quando a gente deseja esse poder ou essa influência, nós estamos nos tornando invejosos. Também quando nós desejamos riqueza. Mas, Juliana, eu tenho que desejar ser pobre toda a vida? Não. Mas nós não podemos amar o dinheiro. Porque aqueles que têm o seu coração no dinheiro, ele está tendo no seu coração um altar a outro Deus que não é o Senhor. E essa obra aqui nós conhecemos como ganância. Quando o desejo é por alguém, essa inveja torna-se tristeza e ressentimento por não ter. E colocou alguém no seu coração no lugar de Deus, já é adultério. Mas não foi praticado, mas já adulterou o lugar que era para ser do Senhor. É algo muito forte. É algo muito forte. E o Senhor, Ele não está aqui para apontar qual é o meu, o seu, o nosso, não. Mas o Senhor está nos esclarecendo algumas coisas para que a gente conserte a nossa visão e conserte também aquilo que nós deixamos ser regado no nosso coração como um desejo. Antes que se torne um pecado praticado para que não vire uma iniquidade que afasta eu e você dele. Glórias a Deus. Provérbios 6, 25. Vai dizer assim. Capítulo 6, versículo 25. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. No versículo 16, mais em cima, vai dizer: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. Até aqui. O que me chamou mais atenção foi essa parte de olhos altivos e o coração que traça planos perversos. Porque cada vez que nós olhamos com o olhar altivo no sentido de se achar muito melhor, muito superior, muito inabalável, o nosso coração já está traçando um plano perverso para executar um pecado. E a nossa consciência, por mais que a gente pense assim, não tem nada a ver, é só a minha vontade, mas pecado ainda é pecado. Ele não deixa de mudar, ele não muda de nome porque nós dizemos para ele. Não. A pergunta que eu quero deixar para você é: que tipo de visão você deseja ter? Uma visão que vai alimentar o teu corpo a ponto de traçar um plano perverso, que está dizendo aqui, ou uma visão que ela é tão cheia do Espírito de Deus que o teu coração deseja tanto se aproximar do Senhor, que você vai contemplar o céu aberto. Qual visão você quer ter hoje? Qual visão você quer levar para a sua vida? Qual visão você quer ensinar para os seus filhos? Qual tipo de visão?
Qual visão você tem dentro do seu trabalho? Qual visão as pessoas têm a respeito da sua? Porque as nossas atitudes vão falar para as pessoas aquilo que a nossa boca não fala. E as nossas atitudes vão denunciar, mesmo que a nossa visão ou a nossa boca diga algo diferente. Não vai alterar a visão dos outros ao nosso respeito. Vai ganhar pessoas para Jesus, mas vão desejar ver esse céu que você deseja, ou outras pessoas vão se afastar porque a nossa atitude se alinha com uma visão deturpada, quebrada, mais alinhada com Satanás do que a visão do céu. Porque a destruição tem a ver com ele. E a forma como a gente age aqui fora vai dizer se nós vamos conseguir ganhar mais pessoas para o reino dos céus ou se nós vamos afastar essas pessoas. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos servos conscientes. Nós nos tornamos servos conscientes. Aquilo que nós fazemos de maneira inconsciente, o Senhor não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas aquilo que nós fazemos sabendo que é errado ou que vai afastar alguém da presença do Senhor, nós somos conscientes e responsáveis por isso. A visão que eu quero ter, ou que eu acredito que todo cristão precisa ter, é aguçada, como de águia, que de longe discerne o perigo e o seu alimento. Em Jó 39, 29 vai falar a respeito disso. A águia, ela não vai ver só o alimento lá e ela vai desenfreada pegar o alimento, não. Ela também está vendo o perigo que está ao redor. Se ela contempla com os olhos dela, de longe, o perigo que está lá fora, em volta do alimento dela, muitas vezes ela pode ir para outro local para buscar um alimento melhor, porque o que ela percebe e molda a sua ação para ser, não é alguém que se limita só na visão. Só porque o fruto é lindo, a comida é muito linda que está lá, ela vai e se coloca em perigo. Não. E ainda diz nos outros versículos que ela ainda procura alimento para os seus filhos. É num lugar seguro. E lugar seguro a gente conhece chamado como presença do Senhor. Esconderijo do Altíssimo. Essa visão aguçada que nós devemos procurar ter. Ainda essa mesma visão precisa ser humilde para com os outros e misericordioso. Não adianta nós termos a visão que avista o perigo para nós, mas o outro não tem problema não. O outro pode ir, o outro não sou eu, estou olhando com a visão aguçada só para mim. O outro vai, se ele se arrebentar, se ele sofrer alguma coisa, aí é problema dele. Não. O cristão, ele precisa ter uma visão além de discernir o perigo para si. Eu não quero que o meu irmão caia na mesma coisa que estava preparada para mim. Então eu preciso ter misericórdia daquela pessoa também. Precisa ser cheia de fé. Para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. O 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, sejam boas, quer sejam más. No dia que isso aqui acontecer, nós não vamos poder nos esconder. Porque aonde a gente vai se esconder do Senhor? Se Ele criou a terra, criou todas as coisas, o universo. Não existe esconderijo que vai nos aplacar desse dia aqui, que vai nos refugiar nesse dia. Mas tem um propósito.
Se nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo, o desejo do nosso coração vai ser bom. Então a gente pode viver o versículo 9. Temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então as nossas ações do corpo vão ser para agradar o Senhor. As nossas ações fora do corpo, ou seja, quando nós não estivermos aqui, os frutos das nossas ações também serão bons. Sabe aquela pessoa quando parte, que aí o testemunho dessa pessoa foi de um crente fiel, foi de uma pessoa que ajudava os outros? Aquele testemunho não é apagado quando aquela pessoa falece. Não, aquele testemunho gera frutos, continua. Pessoas vão se lembrar. Eu aprendi, como por exemplo, alguém que eu vejo que ainda gera frutos até hoje, há muito tempo estava neste lugar. Missionária Verinha. Nós aprendemos há muito tempo com ela, obra social. Levar alimentos para várias pessoas. A amar um lugar que fica ali em cima. Que cuida de pessoas que têm necessidades específicas. A obra dela continua gerando frutos. Por quê? Essa obra parou quando ela faleceu? Não. A obra continua. Então o testemunho e o legado dela também é levado. Cada vez que nós nos lembramos de fazer essa obra, nós estamos honrando um legado. E é o legado dela, que imprimiu na nossa vida. Tem outras pessoas que executam essa obra. Outras pessoas aqui que foram chamadas para o mesmo ministério. Mas eu duvido que se perguntar para alguém mais antigo, que ouvir esse nome vai dizer uma obra diferente dessa. Porque ela continua gerando frutos, e continua alcançando outros e despertando o ministério de outros. É essa obra maravilhosa que nos permite ver o céu. Eu espero que hoje você tenha conseguido entender. E que o Senhor continue ministrando no seu coração. E que o Senhor purifique a nossa visão e o nosso coração. Para que a gente possa ver os céus abertos. Porque é o que Ele tem para mim e para você. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.